Hoje nós estamos aqui, Dr. Ismar Menezes. Veio contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Quem é o Dr. Ismar? Conta um pouquinho para nós. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos aqueles que estão aqui ouvindo, assistindo, coladinhos no Café Milionário Ribeirão Isso Preto, não é? aí, com o Dr. Com o Ismar. doutor Ismar Menezes. Quem é o doutor Ismar Menezes? Conta um pouquinho para nós da sua Paulistano, trajetória. brasileiro, corintiano, Aí sim! logicamente, não é? Um cara que começou a vida muito cedo e sempre lutou para alcançar os seus objetivos. Alguém de extrema resiliência, extrema vontade de vencer, que não desiste por nada. Esse é o Dr. Ismar, de forma bem simples, bem objetiva. O cara teimoso até o último. E a sua infância? Conta para nós, a sua infância, como foi, um pouco dos filhos. Gisele, a minha infância foi uma infância muito boa. Cresci no Campos Elíseos, sou filho de pais, entre aspas, funcionários públicos, né? Não funcionário público no sentido estrito, porque meu pai era funcionário do Banco do Brasil, minha mãe era professora do Estado. Mas, assim, tenho um único irmão, eu e meu irmão acabamos indo, né, para a vida pública também, de funcionalismo público, porque você acaba acostumando e com a visão que você tem em casa, com o seu pai, com a sua mãe, acabei seguindo mais ou menos a mesma linha, né? E cresci nesse contexto. Uma família simples, muita luta, muita dificuldade, mas sempre aprendendo a cada dia que, diante das dificuldades, era necessário mais e mais e mais força para conseguir chegar onde eu desejava. Filhos são, né? Não foram, são seis filhos. É fora da curva, né? Fora Começou da novo. curva. Eu fui pai aos 21 anos, tive 3 meninos, né? Tenho 3 homens do primeiro casamento, o Renato, o Guilherme e o Pedro Henrique. Renato já com 35 anos esse ano. E depois, no segundo casamento, eu tive o prazer de ter 3 meninas, né? 3 homens e 3 mulheres. E por que eu falo o prazer, né? Veio a Maria Clara, veio a Isabela, veio a Manuela. Ser pai de menina é bem diferente do que ser pai de menino, né? É uma diferença gigantesca. Os homens, a gente cria para o mundo. As mulheres, a gente tem que criar também. Mas é mais mimo, é mais aconchego, é mais estar junto, né? Aquela coisa de um cuidado especial. Filho é bênção na vida da gente, né? A palavra de Deus diz isso. Filho é bênção. É um coração fora do corpo. É um coração fora do corpo, é isso aí. Todos os meus filhos são assim, são a minha vida. Eu posso dizer isso de forma muito tranquila. Todos eles, eu sempre procurei fazer o melhor, cuidar, estar junto. Com os meninos foi uma época mais difícil, porque eu era juiz substituto, eu viajava muito. Quando o Guilherme nasceu, o meu segundo filho, eu ainda estava em Ribeirão Preto. Eu era bancário do Meridional do Brasil, Banco Meridional do Brasil, estatal, concurso público, né? E ali, pouquinho depois que o Guilherme nasceu, eu comecei a viajar, passei no concurso para magistrado em São Paulo. Comecei a viajar, então a minha vida com os meus filhos, os meninos, a partir daí foi um pouco difícil, foi um pouco distante. E quando eu titularizei, logo veio a separação. E aí, após algum tempo, um novo casamento, e aí a história seguiu um outro rumo. Mas sempre procurando estar perto, sempre procurando amar, sempre procurando cuidar, sempre procurando ser um pai presente, embora às vezes a gente não consiga, né? É o que eu costumava dizer na época da política em Ribeirão Preto, que isso também passou pela minha vida, né? A gente não acorda para errar, ninguém casa para se separar, ninguém abre uma empresa para falir, mas as coisas acontecem, a gente tem que administrá-las para poder sobreviver e se reerguer, não é? Me fala, 18 concursos, é 18, isso? 18 aprovações.
Foram, acho que, mais de 50 concursos públicos na vida. Porque chega uma hora que você se torna o famoso concurseiro. Então já não tem mais medida. Você vai fazendo, você vai, é 1, é 2, é 3, é 4. E vai entrando. E vai, porque como eu prestava concurso público, como eu falei, em razão dos meus pais serem, entre aspas, né, concursados, funcionalismo público era um pouco diferente, mas havia, né, um ingresso no professorado paulista, né? Meu pai já tinha sido concurso público da Caixa Econômica, na época Nossa Caixa, Nosso Banco, depois Banco do Brasil. Então, assim, eu acabei indo para concurso público porque eu vi a possibilidade de ter uma estabilidade financeira, né? Coisa que hoje o pessoal aí muda, fala, né, a respeito de rede social, o trabalho aí da meninada, da moçada hoje é muito diferente, né? Buscam essa segurança de uma outra forma. Naquela época não tinha muita opção. Então, o concurso público era algo que te trazia um resultado razoável, mínimo, entre aspas, para você poder, a partir dali, conseguir algo maior. E eu sempre dizia que o ideal era isso, era um concurso público mais simples, para depois você partir para um mais complexo. E nesse contexto, de bancos, por exemplo, eu perdi a conta. Eu acredito que eu tenha feito aí para mais de 15, 20 concursos. E foi prestando? Fui prestando, fui passando. Passei no Banco do Brasil, que era muito difícil na época. Passei no antigo Banespa, que também era muito difícil. Passei no BENJ, Banco do Estado de Minas Gerais. Passei no Meridional do Brasil, Banco do Estado do... E assim foi, entendeu? E aí, depois dos concursos de banco, aí vieram também outros. Poder Judiciário, onde eu acabei também ingressando como servidor. Prefeitura de Ribeirão Preto, eu fui aprovado. Prefeitura de Cravinhos, eu fui aprovado. Prefeitura de Sertãozinho, eu fui aprovado. Podia escolher. Porque aí entrou num ritmo que a matéria ela já era mais ou menos mastigada. Então você não perdia, eu não perdia, né? Como eu sempre digo, eu não perdi a vez, eu não perdi a bola da vez. Eu não perdi a oportunidade. Tem concurso? Vou lá fazer. O pior é não passar. Era não passar. Mas para mim também estava tudo certo. Agora, da magistratura, só a magistratura foram 12. Aí eu passei no 11º. Aí tem gente que fala, mas como é que é essa conta? Na verdade, eu prestava concurso em 3 tribunais. Eu prestava Minas Gerais, prestava São Paulo e prestava Campinas. Quando eu passei no concurso, eu estava prestando o 11º concurso em São Paulo, concomitantemente com o 12º em Campinas, que tinha tido a inscrição um pouquinho depois. E eu passei no de São Paulo, ainda estava na 3ª fase do de Campinas, aí eu falei, bom, agora eu nem vou mais. Eu já estou aprovado, por aqui fico eu. Aí fiquei pela capital um tempo, depois voltei para o interior. E aí seguiu a vida. 27 anos de juiz federal. O que isso significou para você? Qual a maior lição que você teve nesses 27 anos? A maior lição que eu tive é que muitas vezes a gente é jovem demais para algumas cargas, alguns pesos e algumas atribuições. E isso realmente foi algo assim... muitos diziam que existia um pedágio na magistratura e que esse pedágio era na minha vida pessoal, e isso aconteceu. Então, assim, eu iniciei na Justiça do Trabalho aos 24 anos de idade. E a magistratura veio aos 27, iniciei o concurso aos 27, concluí o concurso e fui empossado já aos 28. E como eu falei, o fato de ficar viajando, estar fora, estar longe da família, isso trouxe algumas dificuldades. Por falta de maturidade, talvez por uma falta de experiência de vida. Muito novo, né? Muito novo. Eu me casei à época, a minha primeira esposa foi a minha primeira namorada. Então, assim, muitas coisas aconteceram que eu perdi um pouco a mão, entre aspas, eu posso dizer dessa forma. Então, hoje eu digo que tudo tem seu tempo na vida. Tudo tem seu tempo. Não adianta a gente querer atropelar o tempo, porque você sofre as consequências disso. Então, naquela época, hoje é diferente, né? Naquela época não tinha nem escola da magistratura. Eu tomei posse numa quarta-feira, numa quinta-feira eu tinha 20 audiências para fazer, 10 julgamentos e, amigo, boa sorte. Aprendeu na marra. Ou aprende... Aprendi na marra. Como eu era servidor, na época eu fui para São Paulo, até foi um negócio muito, muito interessante, né? Eu passei no concurso, tomei posse numa quarta-feira, como eu disse.
Meu irmão morava em Campinas. Aí eu fui para Campinas, passei a noite, minha esposa, meus 2 filhos, né? Já tinha o Renato e o Guilherme, como eu comentei. E no dia seguinte, pela manhã, minha esposa veio com os filhos para Ribeirão Preto, retornou para Ribeirão Preto com meus pais e eu segui para São Paulo. Eu fui chorando a viagem inteira, literalmente em pânico, porque do dia para a noite eu me tornei um magistrado federal e tinha que cumprir o papel. Tinha as atribuições que tinham que ser cumpridas, querendo ou não, e foi meio que no fórceps. Você não espera, às vezes, que o resultado te traga esse peso de imediato. Bom, chegando em São Paulo, conversei com o magistrado, a quem eu iria, em princípio, auxiliar, e ele virou para mim e falou assim, cara, pela tua história, você já foi servidor, você foi secretário de audiência, você já foi assistente, você já ocupou todos os cargos. Amigo, boa sorte. Tchau. A junta, porque na época era junta de conciliação e julgamento, né? Hoje é vara de trabalho. A junta aqui é sua, a sala é sua, a audiência é sua, eu tô indo embora. Eu falei, mas como assim você vai embora? Cara, eu vou embora. Você se vira aí, você tem as audiências para fazer, você já tem prática, você não precisa me auxiliar. Eu não vi, para ser muito sincero, que na realidade ele fez isso, mas ele ficou lá num cantinho da secretaria me observando de longe. Na hora, me deu um desespero. Eu falei, o que eu tô faço fazendo agora? Aqui? Fui para dentro do gabinete, decorei lá a advertência que o CPC fala, né? Você está aqui somente para dizer a verdade, não podendo mentir, só pena ser processado e preso, parará, parará. E voltei para a sala de audiência. A hora que eu voltei para a sala de audiência, o oficial de justiça, o antigamente chamado Meirinho, falou, autoridade no recinto. Todo mundo ficou de pé. Aí eu entrei, olhei, boa tarde, boa tarde. A hora que eu sentei, todo mundo sentou. Eu falei, esse negócio é legal. Eu gostei desse negócio. Falei, vou no banheiro para testar. Levantei de novo. Eu que levantei de novo, todo mundo ficou de pé. Eu falei, eu gostei desse, isso é divertido, entendeu? E nessa eu fui quebrando o meu próprio gelo, né? E o dia transcorreu muito bem, né? Até eu me lembro que a secretária de audiência, eu não sabia nem onde jantar, almoçar, pernoitar, não sabia nada. Estava perdidinho. Eu virei para ela e falei assim, tem algum lugar aqui perto? Gente, eu fui para a Rua Aurora, em São Paulo. Rua Aurora, esquina com a Avenida Rio Branco. Ambiente estritamente familiar, só tinha teatro pornô naquilo ali. Eu falei, onde é que eu fico, né? Aí eu perguntei para ela, falei assim, ó, tem um hotelzinho virando a esquina que o senhor consegue tranquilamente pernoitar lá, tal, é um lugar legal, a gente almoça lá. Eu falei, é lá mesmo, né? Aí, segunda pegada do dia, desci, a hora que eu desci já era 7 horas da noite. O guarda do prédio olhou e falou assim, quem é o senhor? Eu falei, eu sou o juiz que sobrou no prédio, porque pelo jeito todo mundo foi embora, né? Falei, o senhor vai onde? Eu falei, num hotel virando a esquina. Ele falou, o senhor não vai, doutor. O senhor não chega na esquina, o senhor não está entendendo. Aqui não é ambiente para andar. Nesse horário vai ter problema. Falei, amigo, faz o seguinte, você me acompanha no olhar até a esquina. Virou a esquina, eu vou chegar no hotel. E eu cheguei no hotel, né? Aí fui me acostumando com o local, o ambiente, fiquei ali na Rio Branco cerca de uns 30 dias e tudo foi muito bem, né? A partir daí nasceu, então, o magistrado, né, o doutor Ismar Menezes. Dali da Rio Branco eu fui para Santos, fui ser magistrado em Santos, como eu digo sempre, cuidar de portuário, uma matéria que era estranha para mim, porque eu era daqui do interior. E aí depois de 4 ou 5 meses eu retornei para o interior aqui, já permutado para o Tribunal de Campinas, e fui para a região de São José do Rio Preto, uma região que eu fui muito feliz ali. 5 anos de uma experiência de vida muito grande em São José do Rio Preto. Depois vim para Ribeirão Preto e por aqui eu acabei aposentando. O que você aprendeu nesse tempo aí de quase perder tudo em Brasília? Me conta. Essa é uma outra história, como você conseguiu reerguer? Na verdade, Brasília surgiu já como advogado, quando eu já havia retornado para a advocacia, porque eu acabei exercendo a advocacia 1 ano depois de formado. Eu me formei em 1992, meu filho mais velho nasceu em 1990, e de 92 até 93 eu advoguei um pouco. Depois eu entrei no Meridional, como eu falei,
E depois do meridional eu fui já para a justiça como servidor. Então, esse período de Brasília foi um período posterior à magistratura. Eu fui, na época, atender a um cliente que surgiu lá, juiz aposentado é Santo Milagreiro. Então você tem de tudo, entendeu? Já tinha tido pandemia, etc, etc, etc. Aí fui para Brasília. Fiquei cerca de 10 meses em Brasília. E eu vou dizer, Brasília não é para amador, não. É complicado. E o ponto é que, querendo ou não, o meu escritório ainda funcionava em Ribeirão Preto. Só que eu não tinha como estar, né, presente em Ribeirão Preto e ao mesmo tempo em Brasília. Isso me trouxe muitas dificuldades. Foi mais uma vez falta de experiência, falta de maturidade. Por quê? Porque aí eu entrei no mercado privado. Né? Tantos anos como funcionário público, porque um juiz é funcionário público, tem juízes que não vão gostar de ouvir isso, mas é verdade. Né? Porque, querendo ou não, quem paga o salário de um magistrado é o governo. E é o nosso imposto que paga tudo isso. Então, é um funcionário público, em princípio, encontra como representante de um dos 3 poderes do Brasil, mas, enfim. E eu saí dessa condição e fui para o mercado privado. E aí houve um certo atropelo, porque Brasília e Ribeirão não dava para fazer com que as coisas fossem coincidentes, e o escritório em Ribeirão Preto eu acabei encerrando as atividades, porque não tinha como, entendeu? E Brasília também, em razão de algumas situações advindas que todo mundo já conhece, né, essa bipolaridade, essa dificuldade toda, me trouxe algumas dificuldades financeiras e em termos, posso dizer, profissionais, não me agregou tanto, muito pelo contrário, entendeu? A gente acaba enxergando de uma outra forma. Aquilo que você imagina que é um potinho de ouro no fim do arco-íris, não existe. É muito trabalho, é muito esforço, às vezes para um resultado que você não espera. Mas você também tem que estar preparado para essa situação. Eu costumo dizer sempre, Gi, que a vida da gente ela é feita de situações e de momentos. Não adianta você esperar que a sua vida seja um todo. Não, hoje eu estou bem e vou ficar sempre bem. Isso não é a realidade. Existem fases que são difíceis e que passam. Existem fases que são boas e que passam também. E o ponto maior que eu sempre digo é que essas fases elas não representam quem você é. É um momento que você vive. E esses momentos você tem que procurar, dentro do possível, tirar o melhor deles para você crescer profissionalmente, crescer como pessoa, crescer dentro da sua família, crescer como um pai, crescer como um profissional. A gente tem que procurar tirar o melhor disso. Então, Brasília realmente foi um período difícil, em que eu não conhecia, não imaginava como advogado, inclusive chegar onde eu cheguei. Né? E foi um momento que, em um primeiro start, eu falei, nossa, estou indo para Brasília e vai dar tudo certo. No segundo, já de repente não tinha dado nada certo. E aí você tem que recomeçar. Então, além do fato de você crescer em fases, e todas as fases nos trazem esse crescimento, você tem que entender que nem sempre o resultado que você deseja é o que você vai alcançar, mas ali você vai estar aprendendo algo de importante. E a partir daí você tem que ter fé, força e foco. Que são 3 palavras que eu tenho na minha vida. Como fé, isso te ajudou? Força e foco. Como que a fé... Para recomeçar, Para recomeçar tudo isso. Porque tem que ter muita fé, né? Para não Você tem que recomeçar, você tem que dar o primeiro passo, não tem mágica. Não tem aquele negócio que, não, amigo, vai e faz. Depois a gente vê o que vai virar. Você vê durante o processo como que as coisas vão acontecer. Agora, a realidade é uma só. Já deu certo simplesmente pelo fato da gente estar aqui. Eu brinco, né, que aquela história do espermatozoide é a realidade. Agora, se você não tiver força o bastante para se reerguer e enfrentar uma situação quando existe a necessidade acima de tudo, você vai fazer o quê? Você vai sentar no chão e chorar? Quem disse que ia ser fácil? Pai e mãe, enquanto a gente é pequeno, dá a comidinha na boca e ajuda. Na época da política eu falava muito isso. Crianças fazem o que querem. Homens
tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Então você não tem opção. A opção é, amigo, levanta, vai e faz. Principalmente a nós, assim, entenda bem o que eu vou falar, tá? Mas o homem foi feito para ser provedor. O homem foi feito para levantar e fazer acontecer dentro do seu lar. E muitas vezes as mulheres se veem obrigadas a ocupar essa posição porque o provedor não faz. Então, lógico, é respeitado todos os paradigmas, respeitado o direito das mulheres. As mulheres hoje elas se colocam numa posição em que tem que suportar o trabalho, suportar a casa, suportar a família, suportar ser mulher, ser namorada, tudo. Por quê? Porque está faltando alguém do outro lado para dar esse apoio. Então não tem essa de, não, como é que você... Eu tinha que fazer, não havia outra maneira. Não tinha quem ia... Agora, o ponto é, eu sempre tive ao meu lado, a minha esposa hoje é uma pessoa que me apoia demais, né? E sempre lutou e luta muito, né? Luta muito. A minha primeira esposa também não era diferente, não vou dizer que ela fosse, só que era uma posição diferente, ela era a mãe, né? Ela era aquela que cuidava da casa. A minha esposa hoje, ela é uma mulher que, além de tudo, ela é empresária, ela é uma mulher que está à frente e fala, não, vamos junto, dá a mão e vamos junto. Então isso me ajudou muito. Por quê? Porque tem horas que você fraqueja. Tem aquela história, hoje eu ocupo um cargo de diretor de assuntos trabalhistas de um conselho em Brasília. É o Conselho Nacional da Segurança Privada, o CONASEP. E eu falo muito isso dentro da questão da segurança. Existe algo que se chama síndrome do Rambo. O que é a síndrome do Rambo? Muitos homens vivem essa dificuldade, né, que é o fato do cara lá fora enfrentar tudo e chegar dentro de casa não ter estrutura. Ele não tem mais estrutura emocional, ele não tem mais estrutura social, familiar. É uma terminologia muito aplicada a homens que foram para a guerra e retornaram. Lá eram heróis, hoje são vítimas. E não é porque o cara quer, é porque esgotou. Então, muitas vezes, os homens sofrem isso. Só que os homens sofrem calados. O homem, na maior parte das vezes, ele não tem sequer o direito de falar. E isso é errado. Por quê? Porque a estrutura familiar depende do bem-estar do varão, do homem, que junto com a sua esposa vai conduzir toda uma estrutura para os filhos. Então, essa questão, torna a dizer, de experiências de vida, de fases, são de extrema importância, mas você tem que ser consciente de que se em um certo momento você precisar de ajuda, você tem que buscar. E a primeira ajuda é quem está do seu lado. Agora, se essa estrutura não vier de forma muito sólida, muito segura, vai ficar difícil. E aí quem sofre são os filhos. Eu tive isso na minha vida pessoal, como filho, né? Meus pais trouxeram isso para mim. Embora meu pai tenha adoecido, eu tinha 10 anos de idade, ele era presente, mas a minha mãe era muito forte. Ela que segurava... Ela segurava tudo. E eu aprendi com ela que você tem que segurar, não tem opção. Entendeu? Você não tem aquela história de, não, se não der certo, não tem o se. Vai dar certo. Fazer. Vai dar certo. Aconteceu? Beleza. Então vamos para outra etapa, para outro degrau. E fazer dar certo. É isso. Qual que é a sua visão? Você falou aí que você está agora no CONASEP, né? CONASEP. Também estou como diretor de uma cooperativa nacional de trabalhadores. E trabalhando no sentido institucional. Não estou hoje com viés político, não existe isso. É institucional realmente, no sentido de, mais uma vez, vem a figura, né, do Dr. Ismar, juiz do trabalho, cuidando de pessoas, entendeu? Me fala um pouco, eu vi que você está trabalhando com mentorias, e-books, como que nasceu tudo isso? De onde que surgiu? Conta um pouquinho para nós. Na verdade, o que acontece? Quando eu saí de Brasília, eu fui para Alphaville. E lá tem toda aquela pegada, Pablo Marçal, etc. Ali surgiu a ideia de abrir um canal, de criar um canal na internet. E esse canal foi criado, havia um propósito de oratória, mentoria, etc., mas as coisas
acabaram seguindo um outro caminho naquele momento. Agora, em razão do Conselho Nacional, em razão da cooperativa e em razão de alguns trabalhos institucionais, a gente acabou voltando a essa ideia, eu com mais 2 pessoas, trouxemos de volta essa ideia. Por quê? Porque hoje a gente tem, dentro da legislação num todo, até da trabalhista, algumas mudanças muito pontuais. E uma delas é a questão das doenças psicossociais, que a síndrome do Rambo não é diferente dela. Né? Então a gente está começando a fazer um trabalho nesse sentido, por quê? Porque a gente tem aí mais de 500 mil pessoas doentes hoje no Brasil. O mundo está doente. A sociedade está doente, principalmente depois do Covid. Então a gente olha para essas pessoas e fala, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar, auxiliar? Então a ideia maior é nesse sentido. Quando a gente fala em mentoria, quando a gente fala em e-book, é transmitir conhecimento. Porque isso ninguém tira da gente. O conhecimento ninguém tira. Eu, às vezes, debato um pouco, enfrento um pouco, entre aspas, algumas pessoas que têm uma visão um pouco diferente, no sentido de que realmente a minha estrutura é do cara que prestou concurso público, do cara que estudou, que era filho de professor. Meu pai foi seminarista, era professor de latim. Então era uma outra vida, né? Era um outro desenho. Mas eu digo sempre que se você não tiver uma estrutura muito sólida, se você não tiver algo que realmente te traga segurança pessoal, e isso somente com o conhecimento que você vai ter, lá na frente, se você tiver um problema, meu amigo, você realmente vai ter um problema. Por quê? Vamos trocar em miúdos. Vamos supor que uma pessoa hoje que trabalha aí no mercado digital, puro e simples, ela vem a ficar doente. Uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome de Burnout, ou como eu falei aí, a questão do síndrome do Rambo, etc, 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 e não consiga mais cumprir o seu propósito. Como é que vai ser? Se você não tiver conhecimento, se você não tiver estrutura, dificilmente você vai conseguir, vamos dizer, se reerguer, se reinventar. Porque a gente tem que ter uma estrutura mínima para falar, não, eu vou por aqui. Eu encontrei um caminho, um certo momento da minha vida, né, eu falei, não, vou me aposentar, me aposentei cedo, falei, vou para a advocacia e vou para vamos dizer assim, para o setor de empreendedor. Eu abri empresas, hoje eu tenho 2 empresas, a minha esposa tem, junto com o pai, também uma empresa. Então, assim, nós temos, todos nós, um viés, fazer dar certo. Agora, para isso, se você simplesmente se arriscar no mercado, a probabilidade de você acabar deixando o momento certo passar é muito grande. E aí é perder dinheiro. Dinheiro não aceita desaforo. Então, eu sempre tive essa visão. Se você é um cara que tem estudo, tem conhecimento, sabe o que você está fazendo, mesmo que lá na frente vier a ter algum problema, você vai ter como se reconstruir. Agora, você precisa desse conhecimento. E aí a mentoria, o e-book, né, que a gente lançou agora recentemente, o e-book direcionado à vigilância privada, embora ele atenda também outras pessoas de outros setores, ele vem nessa viés, entendeu? Passar o conhecimento, mostrar para as pessoas o que realmente é seu, o que você tem de direito, o que você pode discutir hoje a seu favor, ou mesmo o que você pode ser instrumento para que haja uma construção de direitos. A gente está passando por um momento muito difícil no Brasil, muito difícil, em termos de decisões judiciais. Eu não vou adentrar a questão do sim ou do não, tá? Mas a gente sabe que hoje segurança jurídica não existe mais. A gente olha e fala para o Brasil e fala, e aí? O que vai ser de mim? O que vai ser de mim amanhã? Agora, com essa questão da doença psicossocial, o empresário ele tem que criar toda uma estrutura que era em regra do governo. Porque se você tiver um funcionário hoje com problemas de depressão,
Antes era um auxílio-doença, agora é auxílio-doença ocupacional. E aí? E agora? Ele vai entrar no INSS, ele vai sair, vai ter uma estabilidade de 12 meses, e quem que vai assumir esse prejuízo, entre aspas? Ou quem vai assumir toda essa carga, não só tributária? A verdade é que nós temos a todo tempo uma virada de chave. Né? A gente sabe que o sistema hoje é arcaico, o sistema hoje sofre, né, por tudo que a gente vê, mas o empresário é que paga a conta. Sempre, né? Existe um lado do trabalhador. O trabalhador tem o seu direito. Só que o empresário, principalmente o micro, médio, pequeno empresário, ele suporta uma carga que, para ele, muitas vezes, é impossível de ser suportada. E ele quebra. E aí? Outro dia a gente estava conversando com uma amiga, eu fiz uma pergunta, né? O que é o fundo do poço para cada um de nós? E a resposta que ela me deu foi: o fundo do poço é um lugar onde ninguém tira selfie. E é uma verdade. Só que o fundo do poço é o fundo do poço. Não tem mais para baixo, é só para cima. Só que para cima você vai ter que se reinventar. Você vai ter que construir uma nova empresa, você vai ter que entender novos processos para poder se reerguer. Muitas pessoas não conseguem. Não tem emocional, né? Não tem emocional, não tem financeiro, às vezes não tem estrutura administrativa, porque, infelizmente, isso é um outro problema. Não existe uma prevenção, muitas vezes, de pequenas empresas, no sentido de ter um corpo jurídico, de ter um bom contador, ir corrigindo os erros durante o processo. O cara vai fazendo do jeito que dá para fazer. Vai tocando. Assim, quase que líquido e certo, de que não vai dar certo. Lá na frente você vai ter problema. As empresas que antigamente eram administradas pela família, né, administração familiar, hoje não funciona tão bem assim. E muitas vezes o cara é resiliente em receber uma orientação diferente. Ele fala: não, eu fiz do meu jeito até hoje, deu certo, por que eu vou mudar? Porque hoje o sistema não é mais o mesmo. O sistema mudou. Então, se você não tem um bom corpo jurídico, se você não tem uma boa orientação contábil, como eu falei, você tende a morrer no mercado. E mais. Principalmente se você não se atualizar. O cara que não se atualiza, ele vai morrer no mercado. É mais uma vez o que eu disse lá atrás. São fases em que você tem que aproveitar os momentos para poder corrigir eventuais falhas e crescer, mesmo na dificuldade. Agora, se você não fizer isso, a tendência é que você acabe sendo engolido. Não adianta, gente. A verdade é uma só, Gisele. Você sabe disso, você é empresária, nós sabemos disso. Se você não estiver pronto para o que vem lá na frente, você vai ser atropelado. O mercado vai te engolir. Então você tem que ter esse conhecimento, você tem que buscar esse conhecimento e fazer com que isso aconteça dentro da sua casa, em um primeiro momento, e dentro da sua empresa. Você vai ter que reinventar o seu processo para poder se manter. Hoje tem a inteligência artificial. Não é? Ninguém mais trabalha. Inúmeras profissões e inúmeros empresários ou empresas irão sucumbir. Vai sumir, vai desaparecer. Hoje, quem hoje que tem a paciência de ir num centro da cidade, comprar alguma coisa, você compra tudo pela internet. Tanto é que eu falei da cooperativa, dos trabalhadores em aplicativo. Hoje o aplicativo é tudo. Você pede a refeição, você pede mercadoria. Sua vida está na palma da mão hoje. Exato. Então, isso também obriga o empresário a mudar, a transformar a sua empresa. Você tem que ir para o mercado digital. Eu fiz isso hoje com o meu escritório de advocacia. A Cabral Menezes Advogados Associados hoje se tornou CMA e está no mercado digital. Por quê? Porque se eu não fizer isso, acabou. Aquela coisa de distribuir cartãozinho, de ser indicado. Assim, pode até ter, mas é muito pouco.
E não é algo relevante. Por quê? Porque hoje você tem o processo judicial eletrônico, você, no seu setor de vendas, você tem inúmeros corretores que estão no mercado e são vorazes. O cara quer sangue, o cara vai para cima. E não adianta você achar que naquela política antiga de que não, porque olha, porque amigo meu, não funciona. Cidades como Ribeirão Preto e outras cidades que são do interior, até tem mais isso um pouco ainda, né? Não, eu conheço fulano, que conhece ciclano, o network. Mas a verdade é uma só. Hoje, quando você entra no mercado digital, você atinge o Brasil. E tem gente, às vezes muito distante até, que quer investir num mercado como o de Ribeirão Preto, quando a gente fala, né? O café milionário. O mercado imobiliário de Ribeirão Preto é milionário. Existem pessoas que vão ter interesse e nem sempre elas estão do seu lado. Então, para tudo, você tem que se atualizar. Você tem que buscar essa inovação e fazer acontecer na sua vida. Qual que é o legado que você sonha em deixar aí para as meninas, para os seus filhos, para todo mundo? Não desistam. Por mais que seja difícil. Não desistam. Tem um amigo meu que fala uma brincadeira até, né? Uma frase que um dia a gente conversando, ele me falou, eu nunca mais esqueci. A vida é igual bicicleta. Se você parar de pedalar, você vai cair. Não desistam. Tá difícil, não desiste. Continua. Não deu certo, não desiste. Continua. Todas as fases passam. As boas passam, as ruins também passam. Agora, se você parar no meio do deserto, aí vai ficar difícil. Então, o que eu posso dizer de maneira muito tranquila, principalmente se você estiver no deserto, deserto não é lugar de parada. Aperta o passo e continua caminhando, porque você vai sair, você vai conseguir, só que só depende de você. E de mais ninguém, né? De mais ninguém. Como o Dr. Ismar hoje resume a trajetória? Sua trajetória em uma frase. Como que você resumiria? Resiliência. O cara que cresceu, que muito cedo foi pai, muito cedo foi magistrado, muito cedo aposentou, se tornou advogado. Hoje um homem envolto a questões de estudos, de docência, de mentoria. Um estadista, não digo um político. Gosto. Vejo que a política ela é necessária, que todos nós tenhamos conhecimento e participação. Não digo envolvimento, mas nós temos que acreditar que o nosso crescimento ele é sempre conjunto. Ande sempre com pessoas que te tragam valor. As pessoas que vêm, que te depreciam, aquelas pessoas que te põem para baixo, esquece. Põe de lado. Não vale a pena. Tem uma frase que diz que nós devemos ser sábios. E o sábio é aquele que aprende com o erro do outro. Se nós não formos sábios, que sejamos ao menos inteligentes. Que significa? Aprenda com o seu próprio erro. Agora, se você não aprender com o seu próprio erro e nem com o erro do outro, aí você está sendo tolo. E isso vai levar você a uma grande dor lá na frente. Então, que possamos aprender, que possamos crescer, que possamos lutar, sem deixar de reconhecer o valor das pessoas, mas, acima de tudo, sem deixar de reconhecer o nosso próprio valor. É assim que a gente vai conseguir chegar lá na frente, vitorioso, independentemente do resultado. A vitória é sua. Cadê as mãozinhas? As palminhas, tem que bater. Mas é isso. E às vezes a gente sofre por não enxergar que é só a gente. Eu digo sempre, o seu maior inimigo é a pessoa que está no espelho de manhã no seu banheiro. É você mesmo. É você. Se você for forte o bastante para enfrentar suas dificuldades e ir além, você vai passar o obstáculo.
você Só vai. vai, não olha para os lados, não olha, só vai. Só vai. Eu uma vez caí no mata-burro, sabia? Essa eu vou contar. Porque eu só fui. E aí? Eu tava numa roça, tinha uma porteira do lado, e meus primos tudo pulando a porteira. Eu falei, eu vou aqui no mata-burro que é mais prático. Caí no mata-burro, né? Com as duas pernas ainda, né? Fiquei socado, imagina, né? A dor. Fiquei socado no mata-burro. E meus primos, ô gordo, eu era gordinha, né? Eu aprendi que nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Eu podia ter pulado a porteira. Não, mas vou lá no mata-burro. Mais fácil. Caminho mais curto. Nunca mais caí. Então, valeu, tudo bem. Machucou, a gozação foi grande, né? Até hoje, né? Aí, tá aqui. Mas a verdade é uma só. Não existe meio fácil de você resolver as coisas. Ou, se você... Até uma palavra debaixo da palavra de Deus. Né? Se você achar que o atalho é o melhor caminho, cuidado. Porque lá na frente você não sabe o que você vai encontrar. Todo atalho implica em você sair de uma direção, sair de uma luz, sair de algo que já foi direcionado, que alguém já fez. Né? A palavra de Deus diz que nós devemos buscar em Deus isso. Qual o melhor caminho? O que eu devo fazer? Agora, a partir do momento que você sai desse propósito, o risco é seu. E eu vou dizer, quem eu conheço que saiu, não deu dolorido. certo. Dói. E o pior, sabe, Gi? Às vezes, uma decisão mal tomada ou uma frase mal endereçada podem custar anos da sua vida. Anos. Meu pai dizia, bom senso e ponderação não faz mal a ninguém. A ponderação, meu pai falava, 5 segundos. Não é muito, não. Para 5 segundos e pensa, reflita antes de você fazer. O bom senso é o princípio da razoabilidade. Agora, a ponderação é aqueles 5 segundos, 5 minutos se for. Esfria, não faça nada de cabeça quente. Porque na vida da gente, quando você faz algo, sempre haverão consequências. Positivo ou negativo. Você vai sofrer consequências ou você vai viver essas consequências. Espero eu que você viva e não sofra. Mas a verdade é uma só. Nós fazemos o nosso próprio caminho. E essa coisa do vitimismo, ela é muito complexa, entende? Não, isso aconteceu comigo por conta de ciclano, beltrano. Não, amigo, aconteceu a culpa é por sua responsabilidade. Você escolheu porque se você está junto é porque você quis, se você caminhou junto é porque você quis, se você concordou, você concordou. Então não adianta a gente querer embutir a terceiros uma responsabilidade que é nossa. A decisão é sua. Só cabe a você. E mais ainda, quando você, como eu, que já sou pai, sou um homem casado, eu tenho pessoas que dependem de mim. Mais ainda você deve ter esse bom senso, essa ponderação. Porque o que você fizer vai refletir na vida deles também. A responsabilidade triplica, né? Triplica, quadruplica, porque é muito fácil quando você é alguém só. Fala, não, ninguém depende de mim. Você esquece que tem um pai, você esquece que tem uma mãe. Ninguém nasce de chocadeira. Vamos ser sinceros. Ninguém nasce de chocadeira. Mas tem pessoas que têm prova e falam assim, não, eu sou sozinho no mundo. Amigo, você não é sozinho no mundo. Tem alguém que está sofrendo por você. Que você pode não estar enxergando. Mas está sofrendo e muito. E torcendo por você. É igual a história do filho pródigo, entendeu? São 3 passagens que tem na palavra de Deus e são muito claras, que é o filho pródigo, é a mulher que perdeu a dracma. São palavras muito claras. E são o pastor que foi buscar a ovelha. Se você olhar de forma muito simples, Deus procura. Né? Nós somos buscados a todo tempo. A palavra na essência fala que é o filho que procura, né? Jesus nos procura. Né? A dracma perdida, a palavra diz que a mulher acendeu a luz. É o Espírito Santo que te dirige.
O filho pródigo que volta, embora tendo envergonhado seu pai, é recebido pelo pai, é que Deus nos recebe de braços abertos. Essa interpretação é bem simples dessas 3 parábolas, que podem se resumir numa palavra muito simples. Tudo depende de nós. Se eu me afasto, eu que me afastei. Se eu me perdi, eu que me perdi. Se eu peguei o que era meu, fui embora e abandonei quem mais me amava, fui eu quem abandonou. Ah, mas eu não tinha outra opção. Sempre tem. Sempre vai existir. Sempre tem 2 lados, né? Você Sempre. que vai escolher qual direção. Sempre. Direito e esquerdo sempre existirão. Agora, se você não pensa, não tem uma reflexão, não para ali seus 5 minutinhos ou 5 segundos, ou seja o tempo que for, fala, peraí, deixa eu acalmar, deixa eu baixar aqui vamos respirar, vamos... Isso. Porque você pode ali estar comprometendo anos da sua vida. Pessoas que, infelizmente, acabam tirando a vida de outras pessoas. Em momentos assim. Em segundos. Segundos. Ah, eu fui tomado. Tomado nada, amigo. Você fez porque você estava num momento de violenta emoção. Beleza, só que você fez. O problema de você tirar a vida de uma pessoa ou você destruir a vida de uma outra pessoa pode ser através de um projétil, né, como vulgarmente todo mundo fala, uma bala, ou pode ser através de uma palavra. Você não precisa usar uma arma de fogo para destruir alguém. Você pode destruir isso com a sua palavra. Que tem muito poder, né? Muito poder. Muito mais do que... E outra, se você for uma pessoa que sabe utilizar dessas palavras, você pode levar uma família inteira à destruição com uma palavra. Então eu sempre disse isso. A nossa vida, ela se trata ou ela se faz de responsabilidades. E não adianta você remeter essa responsabilidade para outras pessoas. Ela é sua. Você procurou, né? Você pode agir até de forma culposa, entre aspas. Ah, eu fui negligente ou eu não tinha experiência o suficiente. Tudo bem, mas você parou para pensar antes de fazer? Se você não parou, não adianta você chorar agora. Amigo, tem que consertar. E aí vem o quê? Vem fé, força e foco. Levanta, vai consertar o estrago que você fez. Não existe uma outra maneira na vida. As pessoas hoje, e eu falo assim com muito respeito, sabe? Existe aquele que é o vitimista, existe aquele que é o figurativo, o cara só está ali para tampar buraco. E pequena parte das pessoas realmente são protagonistas. O cara que quer fazer acontecer. Agora eu pergunto para você, qual o lugar que você quer ocupar? Qual o lugar que as pessoas, que você que está aí ouvindo a gente quer ocupar? Ó vida, ó dor, ó azar? Lembra do desenho? Os mais antigos lembram. Ó vida, ó dor, ó azar. Não saia disso. Ó céus. Cara, sejamos protagonistas das nossas vidas. A gente tem que fazer acontecer. E se vai dar certo, não tem como saber. Cabe a Deus acima de tudo e a nós na parte que nos cabe. Pelo menos tentou. Exato. Como hoje é dito numa frase de Cortella, né, muito repetida, faça o melhor que você puder nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores ainda de fazer mais. É simples, é só você pegar e fazer. Não se acovardar. E não ficar sentado esperando, né? Que o outro faça por você. Exato. Que infelizmente hoje a maior parte das pessoas é a aba do chapéu. E aí quando você acerta, ou quando você o cara, não, eu certeza, você é o cara. Tô aqui na torcida. A torcida é o caraca. Você tá aqui esperando o resultado para mamar. Desculpa, mas a verdade é essa. Eu sabia que ia dar certo. Gente, olha só. Eu vou dizer de novo. Cerque-se de pessoas que têm resultado. Você vai ter resultado. Agora, com devido respeito, antes de ajudar alguém que está numa situação muito delicada,
Procure entender por que ele está nessa situação. Às vezes ele está passando por um processo de Deus na vida dele, você vai e intervém. Às vezes ele está sofrendo aquilo por consequência de algo que ele fez. Então, a realidade é uma só. As pessoas, torno a dizer, vivem exatamente aquilo que plantaram. Se você plantou arroz, você vai colher arroz. Se você plantou feijão, você vai colher feijão. Agora, se você está do lado de pessoas que têm uma visão proativa, que é um cara que faz acontecer e que te chama, vai. Só que sabendo, ele é ele, você é você. Não mistura. Porque também pode não dar certo. Sociedade é um problema seríssimo. A gente sabe disso. A sociedade mais sólida que existe, qual é? Casamento, é uma sociedade. Sim. E nem sempre dá certo. Dá certo. Só que eu torno a dizer, ninguém casa para separar. Ninguém abre uma empresa para falir. Fechar. Ninguém levanta e fala, deixa eu ver o que eu vou fazer de, né? Não vamos falar a palavra, mas M-reticência. Deixa eu ver o que eu posso fazer de M-reticências hoje para a minha vida. Né? Vamos ver qual buraco eu posso socar minha mão para ficar sem. Ninguém faz isso. Todo mundo levanta querendo acertar. O problema, muitas vezes, é que falta para as pessoas visão. Às vezes a visão é turva, o cara não está sabendo muito bem o que está fazendo. Para um minutinho, ora, pede para Deus te dar a direção. Está vivendo muito no automático. Hoje, a gente vive um volume de informações diária absurdo. Você já parou para pensar? Ontem eu vi uma palavra do pastor da nossa igreja, que é a mais pura verdade. A inteligência artificial hoje, além da própria rede social, né, do próprio Google e outros, né, provedores, te traz um volume de informações absurdo. Absurdo. Só que nós mesmos alimentamos a inteligência artificial com outras informações. A gente está a todo tempo trocando informação. Ou seja, a IA, ela te dá uma informação, ela recebe uma informação contrária de todos os usuários ao mesmo tempo no mundo, nesse exato momento, ela recicla tudo aquilo e joga de novo. Imagina a inteligência artificial daqui 3, 4 anos. Como que vai estar? Vai tomar conta do mundo. Vai tomar conta. E aí? Preocupante. E é inevitável. Porque não tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Então é aí que eu falo que entra mentoria, que entra conhecimento, que entra o treinamento. As pessoas têm que estar prontas para esse novo momento, para essa nova etapa, porque ela virá. O judiciário vai ser um apertar de botões. Vai Tudo ser. Digital. Vai ser. Até mesmo porque hoje as pessoas brigam pela instabilidade jurídica. A gente sabe que isso tende a gente já tem súmula vinculante, né? Enfim. Existe agora o tema de repercussão geral, que são processos que o STF, não vamos entrar em pormenores, mas enfim, decidem, e essa decisão do STF vale para os processos de baixo. Então, as coisas estão caminhando para uma uniformização de decisões. Então, se a gente for olhar de uma maneira mais simples, se eu alimentar o IA com todas essas decisões, vai fazer tudo. Será que vai fazer correto? Hoje, a minha cunhada é arquiteta. Você conhece ela, a Letícia. Se você fizer um prompt bem feitinho e jogar no IA, ele constrói uma casa. E aí? Então, tudo isso a gente tem que parar para prestar atenção e falar assim, peraí, mas quem sou eu? Eu, Ismar. Quem é a Gisele? Quem somos nós? Eu tenho uma identidade minha. E isso ninguém vai tirar de mim, nenhuma inteligência artificial. Mas para isso eu tenho que ter o meu propósito, eu tenho que ter o meu conhecimento e eu tenho que ter o meu foco de vida. Porque eu tenho que fazer a IA trabalhar para mim. Agora, daqui a pouco a IA vai me engolir. E aí, o que eu faço da minha vida? Eu tenho que utilizar ela a meu favor. Hoje você já tem
olhando para o lado da justiça do trabalho. Hoje não, já há bastante tempo. Colheitadeiras automatizadas. Hoje mudou completamente a colheita. Você tem carros automatizados. Daqui a pouco não, a gente já está com condição de andar sem dirigir. Né? Já existem testes aí fora do Brasil de carrinhos, você vai em pé lá viajando e tal. Gente, a gente está em outra era, não dá mais para ficar olhando para trás. E esse é o outro ponto, né? Não adianta a gente chorar e falar, mas naquela época era tão bom. Aquela época já foi. Não tem mais, não volta. É boa a sua lembrança, guarda ela. E ela tem que existir para que nós possamos aprender a dar valor no futuro. Mas a realidade é que nós, hoje, não vivemos mais na mesma era. Mudou e não vai voltar. É irreversível. Eu brinco até, né? Porque eu sou de uma outra geração, entre aspas, né? Você é bem mais nova do que eu. Eu sou da época da internet de escada que ficava lá. Internet de escada, então. Eu sou da época em que, quando lançaram o celular, você é da época da escada, né? Eu sou da época que, quando lançaram o celular, você ia passando, estava todo mundo com o celular na mão e na fila do orelhão. Eu sou dessa época, aquele não funcionava, aquele negócio. Aquele tijolão. Entendeu? Era principalmente da Motorola. Nossa, achava o máximo. Um negócio desse tamanho. E funcionava. Ficava aqui, ó, na cintura, no cinto. E tava... Eu brinco que eu, quando, entre aspas, né, jovem, molecão e tal, era 3 coisas que eu jogava em cima de uma mesa de bar assim que eu chegava. O celular. Primeiro era o celular. Depois era o tojo de gaveta que tinha no carro, que era gaveta que usava, e a chave do chevetinho. Pau, jogava lá, pá, tô bonito. Eu vou dizer assim, hoje. O chevetinho funcionava legal. Agora o tojo mais ou menos. Agora aquele celular era só para fazer peso. Tinha que ter porte de arma para carregar aquilo. Era pesado. Não, se a mulher botasse na bolsa, desse uma girada, desse na cabeça, não matava. Então, assim, e passou. E foi uma época maravilhosa. Depois surgiu o StarTAC. Eu lembro do StarTAC. Eu adorava o meu StarTAC. Pequenininho. E hoje, né, fora do Brasil, a gente já tem aí celulares sendo colocados embaixo da pele. Olha a evolução. E não faz tanto tempo assim? E cada vez vai fazer menos tempo. Né? Então, a gente sabe que a inteligência artificial, ela traz a informação e ela se alimenta dessa informação. Ou seja, daqui a um curto espaço de tempo, está tudo dentro dela. Então nós temos que saber quem nós somos. E eu faço 2 perguntas. Quem sou eu? Mas uma outra pergunta. Quem eu quero ser amanhã? Porque não adianta. Nós temos aí... Eu tenho menos tempo de vida do que já tive. Eu já estou perto dos 60 anos de idade. Então, minha projeção ali para frente é bem mais curta do que eu já vivi. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Ainda tem Agora, bastante tem tempo pessoas como as minhas filhas, que são mais novas. Eu tenho o Renato, que vai fazer 35 esse ano, está com 34. Eu tenho o Guilherme com 30, eu tenho o Pedro com 26. Eu tenho a Maria Clara com 16, depois de 10 anos, né, veio a Clarinha, já no segundo casamento. Tem a Isabela com 10 e a Manu com 6. Então eu olho para a Manu tem a vida inteira pela frente. E ela vai pegar tudo, né? Só que tudo ela digital. nasceu nesse mundo. Para ela é mais fácil. Para ela é fácil. Para quem, como eu, pegou essa transição, é muito difícil. E a maior parte de nós pegou essa transição, porque a nossa sociedade ela não está só doente. A nossa sociedade é velha. Antigamente, né, tem até um jornal que eu vi uma vez, estava na internet, qualquer um que procurar na internet vai encontrar lá. Uma velhinha de 42 anos morreu atropelada por um ônibus que entrou na casa. Eu tenho 42. Não conta não que é feio. Mas a verdade é essa. Tá na internet. Você pode procurar lá. Uma velhinha de 42 anos morreu em casa quando o ônibus adentrou a sua casa, invadiu a casa. Era uma velhinha de 42 anos. Hoje a estimativa de vida pelo INSS é de 78. O meu pai faleceu recentemente, faz agora 60 dias quase.
Meu pai tinha 88. Eu estava conversando com uma pessoa, ele falou assim, nossa, minha avó faleceu, eu estou inconsolado, e isso e aquilo. Eu falei, cara, quantos anos tinha sua avó? Ela era 9? 108. Eu falei, cara, desculpa, velho. Ela precisava descansar, né? É o melhor que você pode falar. Agora, a verdade é uma só. A nossa sociedade está idosa. E por isso também que existem vários problemas aí envolvendo previdência social, aposentadoria, etc, etc, etc. Por quê? Porque está aumentando, está crescendo. E isso implica, e mais uma vez falando, que as pessoas têm que se adaptar. E muito rápido. Não tem opção. Não. Você tem que se adaptar e ponto. O carro automático chegou, os carros eram mecânicos, o carro 4 portas chegou, os carros eram 2 portas. Tudo foi mudando com o tempo. Agora a gente está numa progressão, e aí é o detalhe, né? Que é muito mais rápida. Então você tem que se ajustar. Por quê? Porque as fases exigem isso. As fases da nossa vida, ou das nossas vidas, elas são inevitáveis, começo, meio e fim. Mas o processo, o intervalo, ele é necessário para que nós possamos crescer. Crescer como pessoas, crescermos como pais, como mães, como profissionais, crescermos, porque a nossa sociedade precisa disso. A nossa sociedade, por mais que ela possa parecer ser o todo, ela depende de nós. Pode fazer toda a diferença. Uma pessoa que seja. Basta querer. Basta querer. Ela pode fazer toda a diferença. Muito obrigada, quero agradecer sua presença hoje, doutor Ismar Menezes. Obrigado. Como que o pessoal te acha nas redes sociais? Fala aí pra gente te seguir. O escritório está na CMA, Instagram, CMA Advogados Associados. No Instagram eu ainda tenho o Ismar Cabral Menezes Oficial. Agora a gente criou um canal recentemente, Doutor Ismar Menezes. E no TikTok também, o Doutor Ismar Menezes está lá, fazendo um barulho danado. Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser perguntar para o doutor, ele está aí à disposição. Fique à vontade, pode chamar. Se acontecer de eu não atender na hora, gente, eu atendo logo em seguida, tá? Manda uma mensagem que eu respondo, tá bom? Obrigada. Imagina, obrigado eu. Deus abençoe. Nós Parabéns todos. Mais uma vez pelo trabalho de vocês, pelo espaço de vocês. E é o que eu costumo sempre dizer. Quem está aí do outro lado, né, ouvindo a gente, você é a pessoa mais importante da sua história. Sempre. Vamos cuidar disso. Fechou? Fechou. Valeu. Tem que bater as palminhas, tá?